Semana passada a gente começou a falar de escala termométrica. Aí a gente falou da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin, que são escalas que são usadas nos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. E aí a gente tem que fazer a relação entre uma escala e outra para poder entender quando eu falo assim, tá 32 graus Fahrenheit na Inglaterra, eu saber quantos graus é isso em Celsius. Então, vamos lá. Uma estudante inventou uma escala termométrica chamada de UNI, graus UNI, em homenagem à Unicamp. Ela relacionou essa escala com a escala Celsius pela seguinte equação: Tc, ou seja, a temperatura em Celsius, é igual a 2 vezes TTU, ou seja, a temperatura em UNI, mais 6. Onde Tc é a escala Celsius, TU é a escala UNI. Aí, um dia, o termômetro marcou 8 graus Celsius. E aí ele quer saber quanto é isso na escala UNI. O que você vai fazer? Quem bebe grapete repete a equação e no lugar do Tc, que é a temperatura em graus Celsius, você vai botar 8, que é a temperatura que ele te deu. E aí você cai numa equação do primeiro grau, cai em matemática. Vamos resolver isso aqui. Passo 6 que está somando, subtraindo. 8 menos 6 dá 2. Isso aqui é uma igualdade, eu posso escrever dessa maneira aqui, que não vai alterar em nada. Então, a temperatura em U é 2 dividido por 2, que dá 1 grau em UNI. Alguém não entendeu? Foi ou não? Tá indo. Tá indo e vai. Vai dar certo. O gráfico estabelece a relação entre a escala termométrica X e a escala Celsius. Então, o que esse gráfico está me falando? Que quando eu tenho 20 graus na escala Celsius, isso equivale a 30 graus na escala X. E quando eu tenho 100 graus Celsius, isso na escala X é 190. Aí ele pergunta, quando eu tenho 40 graus na escala Celsius, quanto que é isso na escala X? Como é que eu vou fazer para achar esse ponto? Eu vou fazer aquela ideia do que a gente viu na aula passada. Na escala Celsius, menos a temperatura de congelamento. Só que eu não vou pegar a temperatura de congelamento aqui, por quê? Ele não me deu a continuação onde é que isso aqui está na escala X. Então, eu vou fazer Celsius menos a temperatura que ele me deu, caso 20, dividido pela outra temperatura, maior, 100 menos 20. É a mesma ideia daquilo que a gente falou de ponto de ebulição e ponto de fusão. Só que aqui eu estou usando com as temperaturas que ele me deu. É igual à escala X menos a menor temperatura que ele me deu, dividido pela diferença entre essas temperaturas aqui. Então, 190 menos 30. Aí eu vou fazer 100 menos 20 dá 80. Né? 190 menos 30 dá 160. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a temperatura que ele me deu, que é 40, e vou substituir no lugar do C, que é a escala Celsius. 40 menos 20 sobre 80 é igual a X menos 30 sobre 160. 40 menos 20 dá 60. E aí eu repito o resto. O que eu posso fazer aqui? Aqui é 60 e embaixo é 80. Isso é uma divisão. E tanto em cima quanto embaixo é divisível por 10. Então, eu corto. Então, isso aqui vira o quê? 6 sobre 8 é igual a x menos 30 sobre 160. Agora, eu multiplico cruzado. Faz cruz-credo. Então, 8 que multiplica x menos 30 é igual a 6 vezes 160. X menos 30 é igual a 6 vezes 160. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. O 8 estava multiplicando, passou dividindo. Vou fazer 960 dividido por 8. 9 dividido por 8 dá 1. Sobra 1, baixo 6. 16 por 8 é 2, baixo 0. 120. 30 estava subtraindo, passa somando. X é igual a 150. Dividido por 2, 75 graus. Foi? Letra D?
Isso. Aí aqui, ó. Uma escala termométrica que mede a temperatura em graus indica 30 graus L e 50 graus L, respectivamente, para as temperaturas 10 e 90. Então, é a mesma ideia da questão anterior, só que ao invés dele me dar o gráfico, ele me deu dessa maneira, ó. Quando é 10 graus Celsius, eu tenho 30 graus L. Quando eu tenho 90 graus Celsius, eu tenho 50 graus L. Pensando que aqui é a escala L, né? E aí a reta que passa por esses pontos aqui. Eu estou transformando o que ele está escrevendo aqui no texto em gráfico. Aí ele pergunta: determine em graus L a escala que indica o ponto de vapor da água. Então, ele quer saber quanto é em graus L 100 graus Celsius. Eu vou fazer a mesma ideia. Graus L menos a menor temperatura que ele me deu, dividido pela diferença nos graus L. Eu estou olhando para essa escala aqui, ó. Isso aqui é igual a temperatura em graus Celsius menos 10, que foi a menor que ele me deu, sobre 90 menos 10. É a diferença desse aqui. Até aí foi? Aí eu vou fazer 50 menos 30 é 20. 90 menos 10 é 80. E ele me deu a temperatura em Celsius. Então, vai ficar L menos 30 sobre 20 igual a 100 menos 10 sobre 80. Aqui é 20, aqui é 80, é múltiplo de 10, eu posso cortar o zero. Aí fica o quê? L menos 30 sobre 2 é igual a 90 sobre 8. Tanto 2 quanto 8 multiplica cruzado. São múltiplos de 2, né? 8 que multiplica L menos 30 é igual a 2 vezes 90. 2 vezes 90 dá 180. Então, L menos 30 é igual a 180 dividido por 8. 180 dividido por 8 vai dar 2. Vai sobrar 2, vai dar 20. Vai dar 2, sobrar 4, vai dar 22,5. Mais 30, que vai dar 55,5. Que aqui vai ser a letra A. 52,5. Tá? Que é 52,5. Alguém não entendeu? Gabi, entendeu? Vanderleia. Sim. Rose. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Essa aqui. Um cientista dispõe de um termômetro de mercúrio com escala totalmente legível. Desejando medir a temperatura de uma substância X com o termômetro, ele adotou o seguinte procedimento. Sobre a condição de temperatura normal, mergulhou um termômetro na água em ebulição e observou que a coluna do mercúrio atingiu 10 centímetros. Então, quando eu tenho ebulição, que é 100 graus Celsius, ele alcança 10 centímetros. Depois, colocando a temperatura no gelo, ele chegou na coluna de 2 centímetros. Então, quando é 0 graus, 2 centímetros. Após esse procedimento, ele colocou o termômetro em contato com a substância X e encontrou um comprimento de 5,2. E ele quer saber isso aqui, quanto é em graus Celsius. Essa é a pergunta. Aí você vai falar assim, mas ele tá falando de centímetro, o outro é grau. É a mesma ideia, só que de um lado vai estar em graus e o outro vai estar em centímetros. Então, ó, como é que a gente faz? Celsius menos a temperatura de gelo sobre fervura menos gelo. É assim que a gente faz em Celsius. Vou fazer a mesma ideia para cá, para o lado do centímetro. Qual é a medida em centímetro quando a água congela? 2. Sobre, qual é a medida em centímetro quando a água ferve? 10. Menos, qual é a medida em centímetro quando a água congela? 2. C menos 0 é C, sobre 100. X menos 2, 8 menos 2, 8. 10 menos 2, 8, desculpa. E aí, o que ele está falando? Ele está me dando o valor de X. Então, no lugar do X aqui,
eu vou substituir por 5,2. E aí eu vou fazer 5,2 menos 2 vai me dar 3,2. Então, C sobre 100 é igual a 3,2 sobre 8. O 100 está dividindo, ele passa multiplicando. 3,2 vezes 100 vai dar 320, que sobre 8 vai me dar 40 graus Celsius, que é a letra D. Foi? Sim ou não? Sim. Essa aqui. Na escala termométrica X ao nível do mar, a temperatura de gelo funde a menos 30 graus X. E a temperatura de ebulição é 120. 0 graus X é quanto em Celsius? Mesma coisa. C sobre 100 é igual a temperatura na escala X menos a temperatura de congelamento sobre temperatura de fervura menos congelamento. Por que tem dois sinais de menos? Menos da fórmula e o outro menos da temperatura. Aí, ó, menos 30 vai dar mais 30, 120 mais 30, 150. O que eu posso fazer aqui? Simplificar aqui embaixo por 10. E ele me deu a temperatura em X. Então, vou substituir. C sobre 10, no lugar do X eu boto 0. Porque ele me perguntou aqui. Sobre 15. 0 mais 30 é 30. O 10 que estava dividindo, ele vai passar multiplicando e repete o 15. 30 vezes 10 dá 300, que dividido por 15 vai dar 20 graus Celsius. Letra B. Foi? Mariana, Amália, Amanda, Vanderleia, foi? Sim, foi. Sim. Aqui. Leia a questão abaixo. Para nos ajudar na medição de temperatura, foram criadas tabelas numéricas que permitem a comparação entre elas. Essas tabelas recebem o nome de escala termométrica. A escala Celsius, também conhecida como escala centígrada, é uma escala termométrica do sistema métrico usado na maioria dos países do mundo. Teve origem no modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius e utiliza o símbolo graus C. Aí ele fala aqui, escala de temperatura, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Sobre a escala termométrica Celsius, o que a gente pode falar? 0 graus é o ponto de ebulição da água? Não, é o ponto de fusão. 100 graus equivale ao ponto de fusão do gelo? Também não, né? É o ponto de ebulição. É dividida em 7 partes iguais? Sim. É usada somente no Brasil? Não. Então, letra C. 7 partes iguais, porque eu estou falando da temperatura de fusão e ebulição, né? Diferença de 100 graus. Cada 1 grau seria a menor parte inteira, vamos dizer assim. Uma estudante gostaria de construir uma escala termométrica própria. Nessa escala, os valores de 0 a 10 correspondem, respectivamente, a 37 e 40. Então, 0 graus, vamos botar 0 graus M, equivale a 37, e 10 graus M equivale a 40. E aí, ele quer saber quando é que eles vão ter a mesma escala termométrica. Então, vamos lá. M menos 0 sobre 10 menos 0 é igual a C menos 37 sobre 40 menos 37. Usando a ideia daquilo que eu falei. Menor temperatura, embaixo a diferença entre a maior e a menor. M sobre 10 é igual a C menos 37 sobre 3. Ele quer saber a temperatura que tem o mesmo valor numérico. Então, por exemplo, quando é 10 graus Celsius, é 10 graus M. Para eu saber, eu vou escolher uma das letras. Gabi, escolhe aí, M ou C. Qual que você vai querer deixar? Letra M ou letra C? M. Então, M sobre 10, no lugar do C eu vou botar M. Por que eu estou botando M nos dois lugares, dos dois lados? Porque eu estou considerando que é a mesma temperatura. Multiplica cruzado. 3M é igual a 10, abre parênteses, M menos 37. 10 vezes M, 10M. 10 vezes menos 37, menos 370.
3m menos 10m é igual a menos 370. Então, m vai ser igual a menos 370 sobre menos 7. Então, é igual a 37 sobre 7. Se eu fizer essa divisão, não vai dar exata. Vamos lá. 37 por 7, 5. Sobram 2. 20 dividido por 7, 2, 14. Né? Então aqui, 52,9. Certo? 14. E aí vai sobrar 6. Aí baixa o 0. 60, aí vai dar 9, que é mais próximo. Certo? Aqui. O gráfico a seguir apresenta uma escala termométrica X, que se relaciona com a Celsius, tal que o eixo das ordenadas apresenta os valores θx para a escala X e o eixo das abscissas θc, temperatura em Celsius. Então, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho 15 graus X, porque ele começa aqui. E quando eu tenho 80 graus Celsius, eu tenho 35 graus X. Qual é a escala? Aí ele fala assim, qual é a alternativa correta? A equação de conversão entre as escalas é x é igual a 0,5c mais 15. Vamos lá. Se o c for 0, realmente do x dá 15, tá certo? E se o c for 80? Aí fica 0, aí daria o quê? X igual a 0,5 vezes 80 mais 15. 5 dá 8, 8 vezes 5, 40, mais 15, já vai dar 55. Então, não bateu, né? Porque, na verdade, era para dar 35. O que eu faço para fazer... Vamos fazer a escala aqui de relação entre eles. Como é que eu faço? Celsius menos 0 sobre 80 menos 0 é igual à escala x menos 15 sobre 35 menos 15. C sobre 80 é igual a x menos 15 sobre 20. Simplifica aqui. Celsius é igual a x menos 15. Multiplica aqui por 4. Porque aí o 8 passa dividindo. 8 dividido por 2, 4. Então, Celsius é igual a 4x menos 60. Essa seria a relação entre a escala Celsius e a escala X. Quando a temperatura for 50 graus, na escala X vai ser 30. Vamos ver aqui, se eu botar 50. 50 mais 60, 110. 110 dividido por 4 vai dar 30? Não, né? Dá 27,5. Então, também não é essa. Existe uma temperatura em que os dois termômetros registram valores que coincidem numericamente. Essa temperatura é 25. Vamos ver? Eu tenho que fazer Celsius é igual a 4 Celsius menos 60. 3 Celsius é igual a 60, Celsius vai ser igual a 20 graus. Não é 25, era 20. Quando o termômetro graduado na escala X registrar 10 graus X, um termômetro graduado na escala Celsius mostrará menos 20. Vamos lá. Quando X for 10, nessa relação aqui, ficaria o quê? 4 vezes 10, 40, menos 60, que dá menos 20. Tá certo. Então, a letra D. Foi? Sim ou não? Sim. Sim. Aí aqui, questão 9. Os termômetros são instrumentos utilizados. Esse aqui é igual aquela questão que eu fiz de medida. Para efetuarmos medida de temperatura. Os mais comuns se baseiam na variação do volume sofrido por um líquido, contido num tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. Num termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe 2,7 quando tem uma variação de 3,6. Se a escala fosse Fahrenheit,
para um aquecimento de 3,6 Fahrenheit, a coluna de mercúrio subiria quantos centímetros? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar a relação de Fahrenheit para Celsius. Então, ele me deu a temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou apagar aqui onde está o F de Fahrenheit. E no lugar do Fahrenheit, eu vou botar o 3,6. 3,6 menos 32. 3,6 menos 32 dá menos 28,4. Sobre 9 é igual a C sobre 5. Vou fazer menos 28,4 vezes 5. Vai dar menos 142. Dividido por 9. Que vai me dar menos 15,7 aproximadamente. E aí eu vou fazer uma regra de 3. Ele falou que aumenta 2,7 centímetros quando eu tenho 3,6 graus. E quando eu tiver menos 15,7, vai dar X. Eu vou multiplicar cruzado aqui. 2,7 vezes 15,7. 2,7 vezes 15,7 vai me dar quanto? 15,7. Vai me dar 42,39. Que dividido... Estou usando calculadora aqui, tá, gente? Não estou fazendo de cabeça, não. Dividido por 3,6. 11,775, ou seja, 11,8 centímetros aproximadamente. Foi? Aqui. Durante muito tempo utilizou-se a escala termométrica de Réaumur, representada por graus R. Para essa escala, o ponto de fusão do gelo era 0 graus e o de ebulição era 80. Portanto, o valor da temperatura menos 31 Fahrenheit na escala Réaumur é quanto? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é a relação entre a escala Réaumur e a Celsius. Celsius sobre 100. 100 menos 80, né? Vamos lá. Ele me deu a relação da escala Celsius com 0 graus, que é o gelo, e 80 graus. Então, eu vou usar esses daqui. Celsius menos 0 é igual a 80 menos 0. Isso aqui vai ser igual a R, que é a escala em Réaumur, menos 0 sobre 80 menos 0. Aqui é 100 menos 0. Tá, então eu cheguei nisso aqui. Posso simplificar aqui por 0. Vai ficar Celsius sobre 10 igual a Réaumur sobre 8. Deixo isso aqui quieto. Agora eu vou pegar aqui que ele me deu, ó. Menos 31 graus Fahrenheit. Vou jogar lá naquela fórmula. C sobre 5 é igual a F, que nesse caso aqui é menos 31, menos 32 sobre 9. Celsius sobre 5 é igual a menos 63 sobre 9. Menos 63 sobre 9 dá menos 7, vezes 5 dá menos 35 graus. Vou jogar aqui na fórmula, ó. Menos 35 sobre 10 vai dar menos 3,5. Isso aqui é igual a R sobre 8. Então, R vai ser igual a menos 3,5 vezes 8, que vai dar menos 28. Alguém não entendeu? Que aí, no caso, é a letra D. Foi? Foi. Tá. Vou aqui vamos pro PowerPoint. Vou abrir aqui. A gente vai continuar. O que acontece se eu pegar uma panela de água fervendo e eu jogar 10 cubos de gelo lá dentro? O que acontece? Vai acontecer a ebulição? Vai derreter, né? O gelo. Vai derreter.
Isso. Vai derreter. Então, vamos supor que essa panela tem água com 80 graus. E aí, em vez de eu pegar um gelo, eu pego uma água que está gelada com temperatura de 20 graus Celsius. Eu junto essas águas. O que vai acontecer? Se eu tinha 1 litro a 80 graus e 1 litro a 20 graus, eu vou ter 2 litros. E qual vai ser a temperatura final? 80 mais 20 dividido por 2. A temperatura final vai ser a média aritmética das temperaturas. Então, eu vou fazer 80 mais 20, 100, dividido por 2, 50 graus. Então, se eu pego 1 litro de água a 80 graus, mais 1 litro de água a 20 graus, junto essas águas, depois do tempo elas vão chegar no equilíbrio 2 litros de água a 50 graus. Foi ou não a ideia? Sim. Foi. Quando eu tiver esse tipo de questão, eu somo e divido pela quantidade de água. Então, aqui outro exemplo. Eu tenho uma panela, uma tigela, qualquer coisa com líquido. Eu tenho 1 litro de água a 60 graus. Eu tenho outro que tem 1 litro que está a 30 graus. Quando eu juntar e eu esperar o tempo suficiente, eu vou ter litro com que temperatura? 60 mais 30 dividido por 2. Então, a água vai estar a 45 graus. Sim ou não? Sim. Tá. Então, agora vocês que vão fazer. Eu tenho 1 litro de água a 30 graus e tenho outro litro de água a 70 graus. Qual vai ser o meu resultado final? Quantos litros de água eu vou ter no final? A gente vai ver 30, né? Isso. Mais 70 dividido por 2. 30 mais Sim. 70. Vai dar 50. Isso. Então, é 50 graus de equilíbrio para cada um. Agora, vamos supor que eu falo assim, ó. Eu tenho uma panela com 40 graus e eu tenho uma outra panela que eu não falo quantos graus tem. Isso aqui eu quero descobrir. E no final, eu tenho a junção desses dois líquidos com uma temperatura final de 60 graus. E aí? Como é que eu faço para descobrir esse aqui? Eu faço 40 mais x, que é a temperatura que eu quero descobrir, por 2, é igual a 60, que é a temperatura final. Aí eu caio numa equação do primeiro grau, deixa x de um lado, passa o número para o outro. 40 mais x é igual a 120. X é igual a 120 menos 40, dá quanto? 20. 80 graus Celsius, né? Sim ou não? sim. Vê outro esse aqui. Eu tenho 2 litros de água a 30 graus Celsius e tem 2 litros de água a uma temperatura que eu não sei quanto é. E aí eu falo que eles se juntam e aí cria 4 litros numa temperatura de 90 graus. Então, como é que eu vou fazer? 30 mais x dividido por 2 é igual a 90. 30 mais x é igual a 90 vezes 2, que dá 180. X é igual a 180. 30 está somando, passa subtraindo, dá 150 graus. Foi? Aqui eu tenho uma temperatura de x, que eu não vou falar. Aqui eu tenho uma temperatura de 50 graus. 2 litros também. Aí eles se fundem e formam
4 litros com temperatura final de 70 graus. Como é que eu vou fazer esse? Fala para mim. X mais 50 dividido por 2 é igual a 70. Aí o 2 está dividindo, passa multiplicando. 70 vezes 2, 140. Menos 50 dá 90 graus. E se eu tivesse 3 tigelas de água? Uma tigela com 1 litro de água a 20 graus Celsius, outra tigela com 1 litro de água a 30 graus Celsius e outra tigela com 1 litro de água com 10 graus Celsius. E aí eu junto esses 3. O que vai acontecer? Eu vou ter uma tigela com 3 litros de água. Que temperatura? Soma as temperaturas e divide por 3, porque são 3 recipientes. 20 mais 30, 50, mais 10, 60, dividido por 3 dá 20. Então, 20 graus Celsius é a temperatura final. Sim ou não?